meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu irei falar sobre pH. Você sabe o que é o pH? Para que ele serve, como ele funciona nos produtos e no nosso cabelo? Então, gente, vou tentar tirar algumas dúvidas. Eu sei que muitos dos meus seguidores aqui do canal são cabeleireiros e entendem sim sobre esse assunto. Porém, tem pessoas que ainda têm algumas dúvidas, pessoas que estão fazendo o curso de cabeleireiro iniciantes, tem pessoas que gostam de arrumar seu cabelo em casa e de repente quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, como o pH funciona e como ele realmente influencia na saúde dos nossos cabelos. Então, vem comigo. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre pH. O que significa essa sigla pH? Significa o potencial de hidrogênio que há em uma substância. É o potencial de hidrogênio, por isso é pH. Bom, há uma escala que eu vou botar aqui para vocês, né, que vocês possam observar, que foi criada pelo químico dinamarquês chamado Sorensen. Ele criou essa escala em 1909 e essa escala determina o nível de acidez, de alcalinidade que há em uma substância. Então, essa escala, como vocês estão vendo aqui, que vai do 0 ao 14, tem a sua neutralidade no número 7. Então, o 7 representa um pH neutro, que eu vou então citar em alguns exemplos de substâncias, né, que representa essas numerações. Bom, então na altura de um 7, gente, é o pH neutro. O que é abaixo de 7 é ácido e o que é acima do 7 é alcalino. Bom, então as substâncias ácidas, elas fecham a cutícula do nosso cabelo, enquanto as alcalinas abrem a cutícula. Então ali encontramos no número 7 um exemplo de uma substância neutra, com pH neutro, é justamente então a água purificada, a água sem nenhum contaminante, ela é completamente neutra, então está ali na altura de um 7. E um pouquinho, então vamos começar falando então sobre as substâncias ácidas, que são abaixo de 7. Bom, então um pouquinho abaixo do 7 nós encontramos os shampoos. O shampoo está ali na altura mais ou menos de um 6, shampoos hidratantes, shampoos que são neutros, que não tem um pH muito elevado. Então eles estão um pouco abaixo do 7, sendo assim eles são um pouquinho ácidos. E eles não têm um grande poder de abertura da cutícula, pois está ali bem próximo ao 7. Então, encontramos os shampoos de tratamento, shampoos hidratantes, na altura de um 6. Um pouquinho mais abaixo do 6, nós encontramos ali na altura mais ou menos de um 5,5, o pH do nosso cabelo. O pH natural do nosso cabelo está ali na altura de um 5,5. Então, o couro cabeludo, ele tem justamente esse pH. E um pouquinho mais abaixo do que o 5, nós encontramos ali no número 4, na escala aqui no número 4, os cremes de tratamento, as máscaras, tanto hidratantes como nutritivas ou reconstrutoras. Nós encontramos ali então no número 4, então ele é um pouquinho mais ácidos, né? Esses produtos de tratamento são mais ácidos, número 4, fazendo com que o cabelo feche a cutícula. Encontramos também na altura de um 4 os condicionadores, eles também têm uma acidez legal que fecha essa cutícula. Por isso que quando a gente lava o cabelo com shampoo, o shampoo dá uma leve aberturazinha na cutícula, pois está acima do pH do nosso cabelo, então vai fazer com que abra um pouquinho a cutícula e na hora que a gente aplica um creme de tratamento, uma máscara ou um condicionador, a gente sente que a cutícula acaba fechando, pois o shampoo abre e o condicionador e os cremes fecham por ter uma acidez, menor do que a do nosso cabelo. Então vai fazer com que a cutícula se feche. E a gente vai conseguir desembaraçar então melhor aplicando então uma máscara ou um condicionador que vai fazer o fechamento dessa cutícula. Bom, um pouquinho mais abaixo do que os cremes de tratamento, que os condicionadores, nós encontramos ali o vinagre na altura de um 3. Então é bem mais ácido do que os cremes de tratamento, do que os condicionadores e tem o poder ainda maior de fechar a cutícula. Então tá ali numa acidez bem mais assim, gente, acentuada. Fazendo com que então o fechamento da cutícula seja maior ainda. E ainda mais ácido do que o vinagre é o limão, na altura ali de um 2. Por isso que muitas pessoas acabam utilizando o vinagre e o limão em receitinhas caseiras que fazem para o cabelo, para selar essa cutícula. E é bem interessante, funciona, porém tem alguns pós e contras o uso do vinagre e do limão em receitas caseiras.
Pois é, gente, eu não sou nem totalmente a favor, nem totalmente contra. Tem algumas coisas que vocês precisam observar e tomar cuidado ao fazer uso do vinagre e do limão. Só que eu não vou falar ainda aqui nesse vídeo sobre isso, sobre os pós e contras do uso do vinagre e do limão em receitas caseiras, pois o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou falar sobre esses pós e contras em um próximo vídeo, certo? E aqui, só para vocês entenderem mais ou menos, né, em que altura da escala estão essas substâncias. Então tá ali na altura de 1, 2, o limão, muito ácido. E o limão também tá na mesma altura do formol. É por isso que hoje em dia, né, as empresas, as indústrias fazem muito uso do formol em progressiva, pois o formol ele é muito ácido e faz justamente esse fechamento da cutícula do cabelo. Então tá ali na altura de 1, 2, bastante ácido. E mais baixo do que isso, né, gente, só a acidez absoluta, que é o número 0. Essa é a escala ácida, né? Eu citei aqui alguns exemplos de substâncias ácidas que nós acabamos utilizando. A escala alcalina, que é tudo que é acima do 7, é alcalino. Então vamos lá para alguns exemplos de substâncias alcalinas. Um pouquinho acima do 7, nós encontramos ali no 7,5 shampoos. Mas como assim? Você falou que o shampoo era ácido, agora está falando que ele é alcalino? É porque eu estou me referindo aos shampoos anti-resíduos, shampoos de limpeza profunda. Eles são sim alcalinos porque têm um poder maior de abertura da cutícula. Então eles estão ali na altura mais ou menos de um 7,5. Nós encontramos as colorações numa altura de 1,9 a 1,10. Estou deixando então aqui para que vocês possam ver. Na altura, então, mais ou menos de 1,9 a 10, nós encontramos as colorações. O que faz a coloração ser alcalina é justamente o teor de amônia dela. Eu falo coloração permanente, né, que contém amônia. Então, a amônia é justamente o que vai fazer a abertura da cutícula do cabelo. Então, a amônia, gente, varia de coloração para coloração de cada fabricante, o teor de amônia, por isso que varia de 1,9 a 1,10. Todas elas, por conter amônias, as colorações permanentes, vai sim abrir bastante a cutícula do nosso cabelo para que o pigmento entre. Então, está ali na altura mais ou menos de 1,9 a 1,10 de alcalinidade. Um pouquinho mais alcalino do que as colorações estão, então, super clareadores. Pois é, está ali então na altura mais ou menos de 1,10 a 11, que é os super clareadores, por conter um pouco mais de amônia do que a coloração normal. Eles vão fazer essa abertura um pouco maior da cutícula para poder, né, oxidar os pigmentos naturais, descolorir. Então, o nível de amônia dos super clareadores são maior, então por isso que tá no nível de alcalinidade um pouquinho maior. Então, tá numa altura de 1,10 a 1,11. Mais alcalino do que o super clareador é a guanidina, que está ali de 1,11 a 1,12. A guanidina, né, o hidróxido de sódio, ele faz uma abertura, né, bem considerada na cutícula do cabelo, para poder haver, né, a quebra das pontes de enxofre ali, para poder haver essa transformação. Então, precisa se abrir mais ainda essa cutícula, então está ali na altura mais de 1,11 a 1,12. É a guanidina. E na altura de 1,12, encontramos então os descolorantes. Pois é, gente, o descolorante está ali na altura de 1,12, por conter uma amônia muito concentrada, para que haja, né, gente, a descoloração dos fios, para que os oxidantes entrem e descolorem, né, os nossos pigmentos naturais. Então, há essa necessidade de uma super abertura da cutícula. Então, os descolorantes contêm bastante amônia, por isso que fazem uma super abertura da cutícula. Por isso que nós sentimos, então, o cabelo logo após uma descoloração muito ressecado, muito poroso, porque faz essa super abertura da cutícula. E a cutícula aberta simboliza o quê? Que o cabelo vai ficar poroso, sem brilho e vai haver perda de água e nutrientes. Por isso que é muito importante você, logo após usar algumas substâncias muito alcalinas, assim como o descolorante, você vir logo depois com um super tratamento, uma super reconstrução, algo muito ácido, né? Substâncias, cremes de tratamento bem ácidos, com pH bem baixo, para fechar essa cutícula, pois o descolorante ele abre demais a cutícula do nosso cabelo, e se a gente não fecha ela, a gente vai acabar perdendo água e nutrientes. Então é muito importante, logo após uma descoloração, você fazer uso de substâncias, né, de cremes, né, de tratamento com pH bem baixo. E falando sobre as substâncias alcalinas, mais alcalino do que o descolorante, nós encontramos então os alisamentos. Pois é, gente, os alisantes eles estão ali na altura de 1,13.
Eles contêm também tioglicolato de amônia, né? Que eu tô falando aqui da amônia. A amônia, gente, ela é muito concentrada nos alisantes, então ainda é mais agressivo do que o descolorante. Então, o alisamento, ele é uma das químicas que mais agride o cabelo. Então, é por isso que o cabelo descolorido não aguenta ser alisado e nem o cabelo alisado aguenta ser descolorido, pois é as duas químicas que mais agridem o cabelo. Então, a pessoa tem que optar ou ser loura ou ser alisada, né? Mas antigamente tinha muito essa questão. Eu sou ainda desse tempo em que aquelas cabeleireiras sofriam muito, gente, tentando explicar para as clientes que aquelas que tinham cabelo loiro, descolorido, elas não podiam fazer uso de alisantes, pois ainda não existiam as selagens e as progressivas, e a gente tinha que convencer elas que cabelo, né, louro, completamente louro, aquelas oxigenadas, elas não poderiam alisar o cabelo, e nem aquelas que eram alisadas, que queriam vir descolorir, poderiam descolorir. Então a gente tentava explicar, né, essa questão da compatibilidade, que o cabelo realmente ele não aguenta, gente. É as duas piores químicas que tem para o cabelo, em questão do dano, né, elas acabam danificando muito o cabelo, todas as duas são muito fortes. Tem pessoas que dizem, mas meu cabelo aguentou, né, eu tinha alisante, fiz umas mechinhas e ele aguentou. Ok, mas ainda é um risco de haver um corte químico. Por isso que antigamente havia muito, né, as pessoas com cortes químicos, né, com cabelo totalmente torado, por teimar, né, por querer ainda insistir nessa loucura de alisar um cabelo descolorido e descolorir um cabelo alisado. Então, realmente não dá, viu, gente? Mas hoje em dia, graças a Deus, né, há uma vasta gama de químicas completamente compatível com o descolorante, né? Hoje em dia há essas selagens e progressivas que nos ajudam muito. Então, hoje em dia, eu sou a prova viva, né, que dá para sim, para ser loira e ter o cabelo lisinho, fazendo uso então de progressivas e selagens compatíveis com os descolorantes. Bom, gente, então um pouquinho para você ver o quanto o alisante ele é agressivo ao nosso cabelo, tá ali na altura de 1,13, como vocês estão vendo aqui, um pouquinho mais alcalino do que o alisante, e você encontra o que? A soda cáustica, gente, para vocês terem uma noção do quanto o alisante agride o cabelo. Um pouquinho a mais, né, de alcalinidade, que é no 13,5, como vocês estão vendo aqui, a gente encontra a soda cáustica. Então, realmente, só pra você ter uma noção aí do quanto o alisante agride o cabelo. E o 14 é a alcalinidade absoluta, né? Então, aqui está a tabela, né, gente? Essa escala, né, de pH, e eu citei aqui algumas substâncias para que vocês pudessem ter um pouquinho mais de noção do que cada substância faz no nosso cabelo, considerando o pH delas. Então é isso, gente. É importante a gente entender a questão do pH de algumas substâncias para saber o que ele vai fazer no nosso cabelo, né? Então, quando você está com o cabelo poroso, quebradiço, você sente que a cutícula está muito aberta devido a ter usado algum tipo de química, então a cutícula ficou muito aberta, você agora sabe que você vai precisar então usar cremes com pH baixo, né, que tenha realmente uma acidez bastante considerável para que possa selar essa cutícula. Então, quando você for comprar um produto, dá uma olhadinha lá no pH, então quanto mais baixo for, mais vai selar o seu cabelo. Pois é, então é isso, gente. Mais ou menos é para isso que serve a tabela de pH, para saber mais ou menos quanto o produto vai abrir a cutícula e quanto ele vai fechar a cutícula do nosso cabelo. Pelo menos é assim que funciona nos nossos cabelos o pH. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido um pouco sobre, né, essa questão dessa tabela. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal se ainda você não é inscrita. E é isso, meus amores. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!